Um pouquinho sobre a neuropsicopedagogia. O que é a neuro? É a abrangência de três ciências: a neurociência, a psicologia cognitiva e a pedagogia. A neurociência, ela traz para nós o embasamento de todo o funcionamento do sistema nervoso, como se processam as emoções do sistema nervoso, como isso acontece, como a aprendizagem ocorre lá dentro. Ela vem nos mostrar como se processam de formas bem bacanas, junto com as emoções, que é a pedagogia. E a pedagogia trazendo a sua metodologia e sua prática, e três ciências que fomentam a neurociência para entender como ela aprende, o que acontece no cérebro dessa criança, a psicologia, como é que eu estou vendo esse aluno, como eu estou percebendo que como ele aprende, e a pedagogia, como toda metodologia, e a didática de sala de aula, com um bom entendimento do sistema educacional. O pedagogo tem uma base de conquistar, trazendo isso para a sala de aula, trazendo com a neurociência e a psicologia cognitiva, para fazer uma eficácia muito grande na aprendizagem, saindo do tradicional, onde eles aprendem de todas as maneiras ao mesmo tempo, e partimos para os alunos devem chegar, como eles devem chegar, de que forma eles precisam aprender. A neurociência é o estudo do sistema nervoso e suas funções. É importante atentarmos quais são as funções do sistema nervoso, para que serve o sistema nervoso, como chegam esses estímulos no sistema nervoso. Ele é responsável por tudo que acontece no nosso corpo, seja consciente ou inconsciente, voluntário ou involuntário. E ele se passa por todo o sistema e entendimento do sistema nervoso, a psicologia cognitiva, como se percebe essa aprendizagem, como eles aprendem, tem algo ainda que está interferindo na aprendizagem. Então a psicologia nos mostra isso, o ambiente que ela vive favorece ele aprender, como ele aprende nesse ambiente. Ele ser mais simples, de marginalizado. Essa criança vai conseguir entender o que se eu falar para ela sobre a Disney? Viajar para o sul, para o norte. Então, como é que ela está aprendendo? Para poder organizar a metodologia que tragam ela para a aprendizagem. Isso é muito importante. O pedagogia com todo o processo de ensino-aprendizagem. O pedagogo é responsável por ensinar, por fazer essa criança aprender. E como está esse processo? Ela está aprendendo mesmo? Que metodologia você está usando? A neuro traz isso para nós. Como eu vou aliar o conhecimento com a teoria e também a neurociência, né? A teoria, como processa essas informações. Como é que eu vou colocar isso em sala de aula? Esse é o papel do pedagogo. Ele tem função principal organizar metodologias e didáticas para ensinar esses alunos, independente deles terem alguma dificuldade ou não. O neuro já vem dois campos de atuação, o campo clínico e o institucional. O clínico, ele investiga e intervém. E a intervenção, a área clínica, não é institucional. A área clínica, quando chega uma criança com a queixa de dificuldade de aprendizagem, com transtorno de aprendizagem, e possivelmente, né? E o pai procura essa ajuda, o psicopedagogo clínico, ele tem a habilitação para fazer toda uma investigação. E como é que está esse processo dessa criança? Será que ela realmente tem o transtorno? Ela apresenta a dificuldade? Quais áreas que estão com menos desenvolvimento? Aula linguística, aula matemática? Isso o psicopedagogo vai investigar dentro do ambiente clínico. Após a investigação for constatado mesmo, ele agora vai organizar um trabalho que faça com que isso seja desenvolvendo. A base é neuronais. Neuronais, tem que prestar atenção a isto. Se ela tem uma dificuldade neuronal, vamos ver a metodologia para que ele possa desenvolver essa área neuronal. O clínico, investigação e intervenção. Diferentemente do campo institucional. O neuro, ele é propício à habilitação, a observar, identificar, para analisar e criar estratégias e encaminhamento. Observar. O neuropsicopedagogo, ele consegue ter uma base, se ele está tendo desenvolvimento adequado ou não, se ele possui algum desvio ou não, se é necessário uma intervenção escolar
ou um encaminhamento para a área clínica, para uma investigação mais detalhada. Ele é responsável também quando vai para a área clínica, retorna com parecer ou um laudo do neurologista que pede adequações curriculares. O neuropsicopedagogo, ele é responsável para fazer essa arrumação na cabecinha deles e fazer com que ele alcance êxito nas atividades escolares. É muito importante. Ele estará dando subsídio para as crianças aprenderem, para as crianças se entenderem. A neuropsicopedagogia é a neurociência de base da aprendizagem. Nós temos entendimento como ocorre todas as movimentações química e eletroquímica dentro do sistema nervoso, nessa aprendizagem. Com a psicologia cognitiva, como se processa, e com a psicologia quantidática, com essas 3 ciências, é que vai melhorar e é muito importante para conseguir entender como se processa as emoções e a aprendizagem, e a pedagogia vai vir de encontro a isso tudo, organizando a metodologia para que esse processo ocorra. O entendimento do sistema nervoso da aprendizagem vai diminuir a evasão escolar. Muitos eles saem do ambiente escolar por não exercer tudo que faz, ficam com medo e vão embora, eu digo por experiência própria. E o nosso cérebro precisa de motivação. Ele necessita de estar motivado para aprender, entendendo como se processam essas aprendizagens, todas essas dificuldades de aprendizagem, entendendo esse sujeito, a gente consegue adequar, ele vai se sentir adequado e vamos melhorar a nossa escola e melhorar a evasão escolar. O neuro consegue aliar, se esse aluno consegue aprender, de que forma? Se eu colocar ele na minha frente é melhor, ou atrás, ou onde ele gostar de ficar, mas que ele preste atenção e você preste atenção a ele, porque você vê todos. Então, o neuro, ele investiga tudo isso e vai entender como ela aprende e vai fazer com que ela tenha atendimento e tenha sucesso. E tendo um envolvimento maior, a qualidade das aulas terá uma melhora significativa. Professor motivado, alunos motivados, entendendo como ensina e o aluno aprendendo. Então, o professor também deve passar pelo psicopedagogo ou estudar para fazer. Então, bons estudos e até a próxima. O neuropsicopedagogia, como nós já havíamos falado em outros momentos, ela tem uma linha de investigação baseada na neurociência, junto da psicopedagogia. A psicopedagogia tem uma base na psicologia psicanalista, são 2 linhas diferentes. A neuropsicopedagogia vai analisar a área neuronais da aprendizagem. A psicopedagogia vai mais para o lado como o sujeito se vê, enquanto mediador desse conflito da aprendizagem. A psicopedagogia não é a mesma coisa que a neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia tem a sua diferença, principalmente na linha de investigação e de intervenção. A psicopedagogia, ela é bem avaliada por Visca, Jorge Visca, é a investigação do sujeito frente à sua aprendizagem. Como ele vê a aprendizagem, como é essa relação do sujeito com a aprendizagem. Ele coloca alguns pontos importantes dessa investigação, como, por exemplo, iniciar a EOCA, que é o estudo centrado na aprendizagem. É uma forma de investigação epistemológica. Ele vai procurar como esse sujeito se vê à frente dessa aprendizagem. Quais são os seus medos a essa aprendizagem? O que é que está acontecendo? Como está se dando no ambiente? A psicopedagogia se vê como mediadora desse processo de aprendizagem dentro de um contexto, independentemente das áreas neuronais. Mesmo que eles tenham algum conhecimento da área neuronal, é diferente. A questão da investigação, ele vai investigar o sujeito, após isso ele vai fazer uma anamnese para conversar com os pais sobre o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, e partir para algumas avaliações diferentes, geralmente feitas através de jogos, de brinquedos lúdicos, brincadeiras livres. A psicopedagogia é essa liberdade, como é que está à frente dessa liberdade? Essa linha de investigação da neuropsicopedagogia é um pouco diferente. Ela inicia-se sempre pela anamnese. Devemos entender como ela se desenvolveu até chegar no seu consultório,
no consultório do colégio, como foi a parte motora, como ela andou, quando ela falou, que filho ela é, primeiro, segundo, terceiro. É um processo do não entendimento do contornos escolares ou no total transtorno de aprendizagem, que diferem umas coisas das outras. A psicopedagogia vai partir da anamnese. E é testes convalidados que nos trazem números, se ela está quadrada ou não na série idade que ela está. A idade série. A principal diferença de investigação, de como investiga esse processo da aprendizagem desse jovem, ela se dá de forma diferenciada. A psicopedagogia vai intervir através de colagem, recorde, pintura, massa de modelagem, água, potes. Vai analisar na aprendizagem propriamente dita, enquanto sujeito do contexto onde ela está inserida. Já a neuropsicopedagogia, ela vai partir de outro momento. Ela vai partir do momento onde está essa falha desse desenvolvimento. Como foi, como ela era, como o nascimento dela, como foi, né? Teve problemas, o desenvolvimento motor dela, o sentar, andar, falar, comer, como ela se desenvolveu, ela apresentou dificuldade ou não. Se ela apresentou, ela tem um problema já na alfabetização, que é quando aparece a dificuldade. Quando chega na área da alfabetização, é melhor investigar. E partindo dali, se dá de uma forma mais direta. Se ela tem uma dificuldade de atenção, será em foco a atenção. Vamos trabalhar como desenvolver essa área neuronal, como vamos fazer essa criança aprender. E ela precisa vencer as etapas. Como ensinar, como vai ser, como é que ela vai entrar, que tipo de intervenção que nós teremos que montar nesse plano de trabalho, para que essas crianças aprendam de forma eficaz. A psicopedagogia entende o cérebro, é entendimento para ensinar. Sabemos que todo o processo de aprendizagem passa pelas sinapses que acontecem nesse lugar. Como acontece? Como eu vou fazer para a criança aprender? Qual a forma de intervenção que eu vou dar para essa criança? Baseada onde? Na neurologia. Todo dentro do sistema nervoso. Exemplo. Sabemos que a aprendizagem se dá pela forma de repetição. Repetimos e vamos assim automaticamente aumentar essa capacidade da aprendizagem. A tabuada é uma forma prática e antiga, porque ela repete. Então, usar material concreto, né? O ábaco, trabalhar muito com o ábaco, trabalhar com as peças montessoriana. Como essa professora vai ensinar? Então, ela vai estar ensinando, mas ela também vai fazer parte da aprendizagem. A neuropsicopedagogia, ela vai partir de qual área neural eu preciso desenvolver e como eu vou desenvolver a área da criança. E na psicopedagogia, a contrapartida é sem as áreas. É de uma forma lúdica, com o sujeito e o meio, com a alegria. Então, as principais diferenças, compreender o papel da aprendizagem, o papel da neuro intervir no desenvolvimento da linguagem, a psicomotora, a psíquica e a coordenação do indivíduo. Cada um tem o seu jeito de ver, se olhar, ele vê da sua forma de olhar. A neuro traz base para isso. Como a gente vai fazer para isso acontecer? Faz com que a aprendizagem se torne muito maior, o encaminhamento do processo educativo, analisar como deve ocorrer esse sistema, como ela vai aprender. Se eu tenho um aluno TDAH, eu sei que ele tem uma dificuldade no foco da atenção, na dificuldade mental. Eu vou trabalhar como? Trabalhar esse quesito, inicialmente, o foco da atenção, com atividade dirigida para esse assunto, para a psicopedagogia. E ela nos mostra esse caminho, olha que bacana, a relação com o aluno com uma aprendizagem, compreende e faz com que mediar conflito entre esse processo. E o mais importante é a inclusão social e escolar. Então, a base, como adequar esse aluno dentro de uma metodologia, as duas têm o mesmo cunho da inclusão. A diferença principal
é puramente a questão da linha, a investigação e a linha de intervenção. O neuropsicopedagogo atualmente, ele é completo quando fala em desenvolvimento da aprendizagem, que tem procura desenvolver o aluno na sua totalidade. A neurociências e a psicopedagogia. E vamos estar sempre mostrando a realidade daquele aluno para melhorar. Então, deixar o tradicionalismo e buscar o caminho novo da aprendizagem. E deve ser muito utilizada. Ninguém aprende do mesmo jeito e do mesmo tempo. Então, a gente tem que pensar que cada um é um indivíduo, que cada um aprende da sua maneira. A neuropsicopedagogia, em síntese, a contribuição da neurociência e acadêmico. A neurociência, como é a importância da neurociência da sala de aula? A neurociência, ela nos traz uma base de entendimento como ocorre a aprendizagem dentro do cérebro da criança ou do adolescente. É muito importante para o desenvolvimento e para a educação brasileira. É o Pacto pela Educação. Sabemos como utilizar isso para melhorar a qualidade das aulas, fazendo com que todos os alunos, independente das suas dificuldades, das suas limitações, estejam dentro deste ambiente escolar, aprendendo tudo que o professor ensinar. E todos têm a capacidade, uns com limitações ou com não tanta, mas outros assim totalmente. Todos são diferentes. E como ocorre essa aprendizagem, independente das suas dificuldades e das suas limitações. O professor do século XXI necessita entender o cérebro, ela sair da caixinha de Pandora e se ela está e alcance, e que todos os seus alunos alcancem êxito da sua história. A neurociência traz para o professor esse conhecimento sobre como desenvolver a aprendizagem dos seus alunos. É por isso que na pedagogia, hoje tem a neuropsicopedagogia e a psicopedagogia, para poder ele entender, para colocar para os alunos a importância de todo o conhecimento, desse conhecimento, independente de suas limitações. É obrigação do professor do século XXI se atentar a todo esse novo conhecimento, a essas novas metodologias que aparecem, para que ela consiga colocar em prática em sala de aula a melhora, fazer com que o aluno se sinta acolhido, fazer com que ele goste e que ele seja um transformador da sua aprendizagem e que ele compreenda, né? A aprendizagem vai se dar através do quê? Do funcionamento dos estímulos. As sinapses neurológicas é o caminho da aprendizagem. Tudo passa pela sinapse. E esses caminhos é o caminho da aprendizagem. E esse professor deve entender, todo professor, todo pedagogo, o que está acontecendo no cérebro dessa criança, porque ela se comporta dessa forma ou da outra, porque tem as suas limitações ou não tem, e em outras áreas ele é bom, é fácil em artes, e isso passa pela sinapse importante do nosso cérebro. E nós também temos a neuroplasticidade, traz que todos que conseguem aprender, todos conseguem aprender. O cérebro, ele se modifica para conseguir ensinar, para conseguir aprender com metodologias diferentes, com didáticas diferentes, adequadas e adaptadas para cada tipo de pessoa, de aprendizagem também, seja ela oral, seja auditiva, ela precisa de um reforço motor na aprendizagem. Tudo é importante o professor ser atenado e ele faz com que os alunos, um tempo maior, outro tempo menores, mas todos aprendem. Reabilitação neurológica, a capacidade de aprender e reaprender conceitos, aprender e reaprender metodologias, formas de aprendizagem, como meu cérebro vai se adaptar, como eu vou conseguir abstrair o conteúdo necessário. A neuroplasticidade faz todo um trabalho, faz tudo com o cérebro de cada indivíduo. E a aprendizagem, o papel principal dela é dentro do cérebro. O cérebro, ele é o responsável por tudo. Com a sua sinapse, com a sua neuroplasticidade, com tudo isso, o cérebro ele consegue assimilar, organizar, jogar para a sua memória de longo prazo, automaticamente. Memória de vida, de trabalho, de atividades. E
é como se você tivesse a vontade de querer e o acreditar. Se você não acreditar em seus alunos, se você não acreditar em você, nada vai acontecer. Ele só vai perceber que é o mais importante no momento, porque ele vai levar para a memória de longo prazo, porque você ensinou. Você recebe estímulo, eu jogo para a minha memória de trabalho. Ela vai conceituar e ela vai jogar para a minha memória de longo prazo. E quando ela estiver lá, consegue realmente a aprendizagem.